abençoar a igreja nessa manhã com a doce e gloriosa paz do nosso Deus. Amém? Aleluia. Que maravilha, né? Nós temos o privilégio de estar aqui nesta manhã para adorar e bendizer o nome santo dele. Quantas pessoas que gostariam de estar numa manhã como essa na presença do Senhor, mas que por motivo de uma enfermidade, por motivo de estar preso num presídio, não pode estar aqui. Então, nesta manhã você tem o privilégio de estar na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Talvez até aqui você fale assim: o Senhor não falou comigo ainda. Mas eu quero te dizer que Ele tem uma palavra toda especial para você. Abra o teu coração, que a partir deste momento, igreja, você não vem olhar para mim, porque eu não passo de carne, eu não passo de pó, eu não passo de pó na presença do Senhor, mas é o Senhor Deus quem fala, é o Senhor Deus quem usa, é o Senhor Deus quem faz. Por isso, nesta manhã, se desliga desta terra e eleve o seu pensamento somente ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele se faz presente aqui. Nessa madrugada eu estava orando ao Senhor e falava: Deus, o que o Senhor quer falar com o teu povo? E o Senhor me trouxe uma palavra maravilhosa que se encontra no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 a seguir. Amém? Aleluias. É uma passagem tremenda. Aleluias. E eu creio que Deus tem algo especial para falar contigo nessa manhã. Uma palavra de esperança, uma palavra, aleluia, de conforto. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado, mas nessa manhã o Senhor tem em particular comigo e contigo. Você crê? Amém. Amém? Aleluia. A igreja achou? 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 a seguir. Aleluia. Glória a Deus. Toda a igreja achou? Igreja? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que eu lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde estás? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou à casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E ele disse-lhe: Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu continuamente comerás pão à minha mesa. Até aqui, igreja? Amém? Pode assentar, dando uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo do Senhor se faz presente aqui nesta noite, nesta manhã. Amém? Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Nós sabemos que Davi, aleluia, foi um homem. A palavra do Senhor nos diz que foi um rei segundo o coração de Deus. Um jovem a qual o Senhor tirou ali, um jovem que era pastor de ovelhas. O Senhor tira ele ali do meio dos rebanhos, de um simples pastor de ovelhas, para se tornar o rei de Israel.
e anos, aleluia, numa certa ocasião, um menino de 5 anos, por nome de Mefibosete, ele fica sabendo ali, né, que o rei Davi estava assumindo ali Israel, assumindo tudo, e a palavra do Senhor nos diz que aquela babá, qual cuidava de Mefibosete, ela temendo, porque ela sabia que Mefibosete fazia parte da descendência do rei Saul, e ela ficou com medo deles serem eliminados, deles matarem, porque ele fazia parte da descendência do rei Saul. Então a palavra do Senhor nos diz que ela pega aquele garoto e sai correndo, e naquela corrida ela acaba caindo e aquele menino acaba quebrando os seus pés. E a palavra do Senhor nos diz que Mefibosete, a partir daquele momento, ele fica aleijado dos 2 pés. Mas ela consegue salvar Mefibosete. E eles vão para uma terra ali, chamada Lodebar. E eles ficam ali. Mas aquele menino que tinha uma descendência, que era para ter uma descendência de rei, aquele menino começa a crescer numa vida humilhada, uma vida de pobreza, uma vida ali talvez de muita escassez. Mesmo aquela mulher sabendo que ele era filho, ele era neto de um rei, de um antigo rei de Israel, mas ela não podia fazer nada. Por quê? Porque Davi era o rei atual de Israel. Então eles tinham medo e eles escondiam aquele moço que, se trazer para os dias de hoje, ele seria um príncipe, porque ele era descendência de um rei. Mas eles tinham medo, e aquele moço começou a viver humilhado, começou a viver ali numa pobreza, né? Talvez a palavra do Senhor não nos relata, mas talvez ele era humilhado de uma certa forma que nas entrelinhas a gente não sabe, mas talvez eles negavam comida, talvez ele não tinha nem mesmo o que vestir, o que colocar nos seus pés, a gente não sabe, mas ele sofreu muito. Eu acredito que ele sofreu muito. E o que eu quero trazer para a igreja nessa manhã é que quando nós estávamos outrora perdidos neste mundo, a gente também vivia como Mefibosete, numa terra longínqua, numa terra de humilhação, numa terra de tristeza, numa terra de angústia, não sabendo o que Deus tinha preparado para mim e para você. Mas essa manhã eu quero trazer para você algo tremendo, maravilhoso que Deus colocou no meu coração, que é algo que Jesus preparou para mim e para você quando Ele sofreu tudo aquilo na cruz do Calvário. Através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, aleluia, Ele trouxe vida, e vida com abundância para a minha vida e para você. Aleluia. E nós podemos ver que aqui, na palavra, neste texto ao qual nós lemos, Deus olhando do céu, e talvez naquele momento, Ele diz assim: mas ali é o filho de Jonatas. Davi não está sendo justo, porque Jonatas ele tinha um amor muito grande por Davi. Davi não está sendo justo, mas Davi não sabia da existência desse moço. Davi não sabia da existência deste homem. Então a palavra do Senhor nos diz que numa certa ocasião, Davi, ele chama, aleluia, um servo com o nome de Ziba, e se lembra de Jonatas. Talvez ele estava ali, né, lembrando de Jonatas, e ele fala assim: puxa, aquele moço, ele era como um irmão para mim, e eu não sei mais nada da família dele, eu não sei se ele teve filhos, se ele tem netos. E eu creio que Deus trabalhou no coração de Davi. E ele disse assim: Ziba, meu servo, vem até mim, vem aqui. E aquele homem se apresentou perante Davi. E aquele homem, né, Davi pergunta para ele: por acaso alguém da casa de Saul, a qual eu possa te usar de misericórdia, de benevolência,
então Ziba disse, assim, Mefibosete. E ele manda aquilo que trago. E eu creio que naquele momento foi um momento tão maravilhoso, porque eu começo a imaginar Mefibosete ali, talvez assentado numa calçada, com uma roupa maltrapilha, ali, né, mendigando talvez, ou se alimentando do que davam para ele. E eu começo a imaginar, de repente, chega uma carruagem, porque era o rei que estava mandando chamar Mefibosete. Não era qualquer pessoa, era o rei Davi que estava mandando chamar aquele homem. E chega ali uma carruagem cheia de guardas, cavalheiros, uma escolta, porque ele estava, a partir daquele momento, ele estava sendo reconhecido, aleluia, perante o rei Davi, como alguém muito especial, alguém muito importante. E a palavra do Senhor, aleluia, nos diz que aquele homem é levado até Davi. E eu creio que naquele momento que ele chega até Davi, eles já colocaram sobre Mefibosete vestes novas, um anel no seu dedo. Ele já havia tomado banho, já ficado bonito, apresentado para se apresentar perante o rei. E o que eu quero dizer com isso, igreja? Que quando Deus tem um chamado na minha vida e na sua vida, é isso que Ele faz. Aleluia. Outrora você estava sentado, mendigando, pedindo, aleluia, emprestado, pedindo, aleluia, trazendo para o lado espiritual aqui. Eu não quero dizer para você que talvez você estivesse realmente mendigando, que você talvez estivesse realmente pedindo, aleluia, mas a sua questão espiritual, talvez você estava depressivo, angustiado, com enfermidades, com problemas, com doenças, com adversidades, mas de repente Jesus olhando no céu para você, Ele envia os anjos dele, Ele envia ali onde você está a carruagem e começa a te honrar, começa a colocar sobre a tua vida uma nova veste, um novo anel, novos sapatos, uma coroa sobre a tua cabeça, um novo nome, porque Ele não te chama mais de servo, mas hoje Ele te chama
que tem tentado frustrar os teus sonhos. Mefibosete, ele achava que ele não era capaz. Mefibosete, ele achava que por ele ser aleijado, debilitado, Deus havia esquecido dele. Mas nessa manhã eu quero dizer que você tem um Deus que não se esquece de você. Você tem um Deus que te ama. E Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário por mim e por você. Aleluia. E eu tenho algo a mais a te dizer. Que essa mesa que o Senhor Deus preparou para você é uma mesa a qual você continuamente será servido dia após dia perante o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim como o Senhor Deus honrou a vida de Mefibosete e Ele concedeu àquele homem o prazer de estar continuamente, todos os dias e todos os momentos, se alimentando na mesa do Rei. É isso que Deus tem preparado para você nesta manhã. Um grande banquete, igreja. E como eu disse para uma pessoa nessa semana, uma pessoa falou para mim assim, né? Eu estou procurando uma casa, pode ser uma casinha pequenininha, que caiba eu, as minhas filhas, pode ser algo pequenininho. Eu falei assim, não pensa assim, porque você é filha do Rei. Ele tem o melhor para te dar. Não aceite migalhas, aceite o melhor do Senhor, porque é isso que Ele tem para te dar. Ele é o Deus do ouro e da prata. Mefibosete, ele estava talvez esperando viver naquela vida, daquela forma, até a sua morte. Mas Deus havia preparado para ele algo além daquilo que ele pensava ou imaginava. E é isso que eu quero dizer para você nesta manhã. O que você tem pensado? O que você tem pedido? Ele quer te dar além. Aleluia. Os nossos pensamentos não são os mesmos do Senhor. Os nossos planos não são os mesmos do Senhor. Talvez para o Mefibosete, ele iria continuar ali na cidade de Lodebar pelo resto da sua vida. Mas Deus tinha um grande banquete preparado para ele. Um lugar de honra preparado para ele. Aleluias. E o que eu quero dizer para você nesta manhã, igreja, não aceite migalhas. O teu Deus é o Deus do ouro e da prata. Ele pode te dar além daquilo que você pensa e almeja. Você crê? O Senhor me faz lembrar aqui daquela certa ocasião a qual Esther estava ali intercedendo pelo seu povo, e ali ela lançou um jejum. Amém? E ali houve um grande livramento. E a palavra do Senhor nos diz que o tio de Esther havia alertado o rei acerca de alguém que estava tramando contra ele. E o que aconteceu? O rei, aleluia, ficando sabendo de tudo que tinha acontecido, que quem tinha tramado contra ele, e aquele homem havia até mesmo projetado uma forca, aleluia, para que o tio de Esther viesse ser enforcado. A palavra do Senhor nos diz que Deus vem e muda tudo. Deus vem e faz um reboliço. Deus vem e honra a vida daquele homem que havia alertado o rei, aleluias, de toda aquela trama que havia sido feita. O que eu quero deixar claro aqui para você é que às vezes o inimigo ele se levanta usando pessoas, aleluia, tramando contra a tua vida, e o Senhor ele faz as coisas acontecer de uma outra forma, de uma forma tão especial, tão diferente, que o nosso inimigo ele tem que ver, aleluia, a nossa glória e ele ser abatido. Porque o que aconteceu com este homem? Tudo aquilo que o rei perguntou para
todo o povo pudesse ver. Então tudo isso é feito com o tio de Esther. Aleluia. E aquele homem, a qual havia tramado, o Senhor Deus diz assim, na palavra dele, que ele foi abatido. Ele foi morto daquela forma que ele mesmo havia projetado. E é o que Deus faz. Deus abate essas pessoas que têm se levantado contra você. Deus faz, aleluia, que você venha ser honrado perante essas pessoas. Quem tem se levantado contra você? Quem tem te humilhado? O Senhor te pergunta nessa manhã. Quem tem apontado o dedo no teu nariz e dito para você não vai conseguir, você não é capaz, você imagina que você vai conseguir. Deus, Ele é tão poderoso, Ele é tão maravilhoso, que Ele te coloca em lugar de honra. Assim como Ele fez na vida de Mefibosete. Glória a Deus. Ele te dá lugar de honra, igreja. Mesmo dizendo para você, o mundo dizendo para você que você não é capaz, que você não pode, o Senhor Deus, Ele te levanta, Ele te capacita e Ele diz: eu sou contigo nessa peleja, eu sou contigo nessa batalha. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. O Senhor me faz lembrar aqui também de um certo homem, aleluia, que foi se intitulado, aleluia, e comparado muito com Jesus, que foi Moisés. Porque Moisés, ele foi o libertador de Israel. E Jesus foi o libertador, ele é o nosso libertador no dia de hoje. E a gente pega muitos textos e faz comparação acerca de Moisés e acerca de Jesus. Mas, na ótica humana, Moisés, ele era um homem, aleluia, a qual já tinha cometido assassinato. Ele era um homem gago, que ele não conseguia falar. Mas o Senhor usou de estratégias. O Senhor usou, aleluia, a vida de Moisés para libertar aquele povo. O povo que estava sendo escravizado ali no Egito. Talvez você diga assim: mas irmã, eu não sei falar. Irmã, eu não sei pregar. Eu não sei falar bonito. Eu não sei louvar bonito. Irmã, eu não sei. Mas eu quero te dizer que você tem um Deus que Ele te capacita. Aleluia. Ele que faz a obra na tua vida. Ele que pega um simples pecador e coloca em cima do altar e faz um grande homem e uma grande mulher de Deus. Ele faz de você uma mulher que, quando abre os seus lábios, Ele capacita de uma certa forma, aleluia, que as pessoas ficam de boca aberta. Porque é Ele quem fala, é Ele quem faz, é Ele quem usa. Aleluia. Mas nós temos que deixar toda a honra e toda a glória para o Senhor. Nós vemos no dia de hoje, igreja, muitas pessoas querendo receber o seu galardão aqui nessa terra. Esse tempo atrás eu estava conversando com a irmã Rosana, e a gente estava falando sobre isso. Pessoas que estão ganhando o seu galardão aqui. Eu prego, mas é tanto o meu cachê. Eu louvo, mas é tanto para mim estar lá. E não é isso que o Senhor Deus quer. Ele veio aqui nessa terra para mostrar para mim e para você, aleluia, Ele era o Filho de Deus. Ele podia ser recebido aqui com ouro, com cristal, com muito dinheiro, mas não era isso que Ele queria.
pastor, eu só vou se o meu cachê foi 5.000. Eu só vou se o meu cachê foi 10.000. Aí não tem que ter o melhor hotel, não pode não ter hotel, não. Tem que ser um hotel de 5 estrelas. Eu só viajo de avião. Eu não viajo de ônibus, não. Não pego a estrada do meu carro, não. Não, chegar lá tem que ter alguém para me buscar. Não. Irmãos, estão ganhando seu galardão aqui na terra. Chegar no céu, o que vai acontecer? Jesus vai olhar e vai dizer assim: apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Mas Jesus, eu preguei no teu nome. Jesus, eu cantei no teu nome. Jesus, eu falei no teu nome. Apartai-vos porque eu não vos conheço. Aleluia. Deus. Igreja, a igreja do Senhor tem que se despertar para isso. Porque almas estão morrendo através de drogas, através de overdose, através de suicídio. Vidas estão sendo mortas por causa de drogas, na mão de traficantes, na mão, aleluia, porque estão vivendo uma vida de prostituição. E a igreja está preocupada, o povo está preocupado em pregar para multidões e somente ganhar recursos. E estão esquecendo de fazer um apelo no final do culto. Estão esquecendo de chamar as vidas para frente e dizer assim: você está com alguma dor hoje? Vem até aqui à frente. Por quê? Porque o médico dos médicos, o Senhor, ele está passando aqui e ele quer curar você. Ele quer libertar você. Ele quer curar as tuas feridas. Ele quer enxugar as tuas lágrimas. Nesta manhã o Senhor Deus diz para você assim: não chega de sofrimento na face dessa terra. A minha igreja, meu povo, tem que se despertar, porque eles estão se preocupando com agora, mas estão esquecendo do depois. Porque hoje você está aqui, mas daqui 1 minuto, 2 minutos, você não sabe se o Senhor Deus vai bradar a sua senha e o Senhor Deus vai te arrebatar. Talvez a igreja esteja esperando aquele grande arrebatamento que os grandes pregadores pregam, que todos vão sumir. Mas igreja, talvez você vai sumir daqui 1 minuto, daqui 1 hora. O Senhor diz assim: meu Deus, estou eu te chamando, meu Senhor. Estou te chamando, missionária Estela. Ei, quer cantar, estou te chamando porque eu tenho um grande banquete preparado para você. Mas não é de qualquer maneira que vai entrar neste grande banquete, não. Você que está ganhando seus recursos aqui, você que está dando com o seu carrão aqui por causa da obra, você que está no jardim particular por causa da minha obra, aleluia, você que está ganhando seu cachê aqui por causa da obra, Deus diz assim para você: afastai-vos de mim, malditos, porque eu não os conheço. Jesus, aleluia. Você não precisa ganhar o mundo, porque este mundo não nos pertence. Nós somos peregrinos em terra estranha. Nós temos que pensar que nós estamos aqui, aleluia, cumprindo uma grande obra. Nós estamos aqui num grande projeto, igreja. E o povo de Deus está se esquecendo disso. Só está pensando no agora. Mas é uma
o Senhor despertou na vida de Davi o amor pelo aquele homem, por Mefibosete, nesta manhã o Senhor vem dizendo para a igreja: comece a olhar as almas aí que passam na rua, que talvez esteja drogado, que esteja embriagado, que esteja se prostituindo, com um olhar de amor. Deus poderoso. Porque o amor está se esfriando, igreja. É verdade. Isso é bíblico. Isso está na palavra do Senhor, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E nós temos visto acontecer. Por isso, nessa manhã, o Senhor vem despertando. Eu e você, nós estamos aqui num número pequeno de pessoas. Mas a palavra, ela vem nos despertando nessa manhã e dizendo para mim e para você que Ele te ama e Ele quer te levantar com este amor genuíno que os discípulos no passado aprenderam com Jesus. Jesus, como Filho de Deus, Ele poderia sim estar nas melhores hospedarias, sendo recebido nas melhores casas de reis, mas não era isso que Ele queria. Ele quer mostrar para mim e para você que Ele quer humildade, Ele quer simplicidade, Ele quer aquela comunhão de irmãos, aquela comunhão de se tem um ovo, divide um ovo com seu irmão. Se tem um prato de comida, divide. Tem duas blusas, tem dois vestidos, divide. É isso que Jesus veio nos mostrar, é isso que Jesus veio nos ensinar. As pessoas daquela época não receberam Jesus porque eles achavam que Jesus ia chegar como um rei em armadura, sentado num grande cavalo branco, cheio de ouro e de prata, mas não. Jesus veio mostrar para eles que não é dessa forma. Jesus veio mostrar para nós, igreja, que é na humildade, que é na simplicidade que Ele opera. E nessa manhã, Ele vem falando para você: ponte pé, filho do homem, porque eu quero te usar na tua simplicidade, na tua humildade, na tua timidez, mas Ele quer te usar com ousadia, com intrepidez, com ousadia, com autoridade, com sabedoria, não vinda do homem, mas vinda dos céus. Você crê? Aleluia. Crê, igreja, que toda vez que você parar de pensar em parar e desistir, que você pensar que a tua luta está grande demais e pensar em olhar para trás, lembra-se desse grande banquete, dessa grande mesa que Jesus tem preparada para mim e para você. Essa grande mesa que Davi preparou para Mefibosete. Nessa manhã eu quero dizer para você que não é Davi que preparou para você essa grande mesa, mas sim o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, preparou um grande banquete para mim e para você. Você crê? Amém? Aleluia. A luta vem, a batalha vem, as afrontas vem, mas o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está contigo. Não tem mais, diz o Senhor, porque eu estou contigo. Mesmo você achando que você não é capaz, com as suas deficiências, Deus tem uma mesa preparada para você. Mefibosete era aleijado, ele tinha a deficiência dele, mas Davi tinha uma mesa preparada para ele. E nesta manhã, Ele diz para você: mesmo com as suas deficiências, tenho eu uma mesa preparada para você. Aleluia. Receba, igreja, em nome de Jesus, essa palavra. Em nome de Jesus, saia daqui mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Se põe de pé. Cadê uma basura? Ele anda lá abaixo, ele canta lá abaixo.